senhores senadores, senhoras senadoras, a Polícia Federal está agindo. Parabéns à Polícia Federal. Eu gostaria, senhor presidente, de destacar a importância da Comissão Parlamentar de Inquérito como instrumento do Legislativo para a investigação de denúncias que são veiculadas especialmente pela imprensa no país. Quando esta casa instalou a CPI Cachoeira, as críticas foram constantes e reiteradas, em que pese o fato de ter sido ela dominada politicamente, apresentou relatórios variados, relatórios paralelos que permitiram à Polícia Federal dar prosseguimento às investigações. A declaração é do delegado Tássio Musi, coordenador da Operação Saqueador, iniciada no final do ano passado em parceria com o Ministério Público Federal. No dia de hoje, a operação apresenta resultados. Denominada Operação Saqueador, investiga o desvio de 300 milhões em 3 estados. E os responsáveis podem responder por até 5 crimes diferentes. Protocolamos, ao final do ano passado, a representação que apontava os caminhos para que esta investigação, através da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, pudesse ocorrer. Lembro de pronunciamentos que fizemos aqui, exatamente indicando estes caminhos. E aqui está, senhor presidente, senhores senadores, as matérias da imprensa no dia de hoje. Delta transferiu 300 milhões para empresas de fachada. Operação da Polícia Federal apreende carros e documentos de Cavendish no Leblon. Operação Saqueador investiga desvio de até 300 milhões em 3 estados. Lembro que apontamos desta tribuna, exatamente no dia 18 de junho de 2012, apontamos os indícios que nos autorizavam a representar junto ao Ministério Público Federal contra a empresa Delta como matriz de um monumental esquema de corrupção. E nós apresentamos aqui um gráfico mostrando exatamente o link que partia do governo federal para a empresa Delta e da empresa Delta para a empresa Alberto e Pantoja e desta empresa para empresas laranjas, para familiares e integrantes da quadrilha do Cachoeira. No primeiro círculo, a Delta ganhava a licitação com preços baixos. Era a estratégia adotada pela empresa. Disputava oferecendo preços menores e ganhava a concorrência. Depois, no segundo círculo, nós assinalamos os contratos com os governos, desde governo municipal, governo estadual e principalmente o governo federal, onde havia o maior volume de recursos. Depois, no outro círculo, a Delta apresentava os aditivos que se sucediam. E, evidentemente, esses aditivos eram concedidos em razão do poder de influência de um traficante de influência que, além de bicheiro, passou a ser o grande lobista ou uma espécie de sócio oculto da Delta. Depois dos aditivos, os recursos chegavam à Delta. A Delta, depois dos aditivos, simulava serviços fictícios com empresas laranjas. Os recursos saíam do governo para a Delta, da Delta para as empresas laranjas e delas para os destinatários finais. Este gráfico foi mostrado desta tribuna, revelando
esse esquema de corrupção que tinha a empresa Delta como a matriz. E a Polícia Federal, na manhã de hoje, realizou busca e apreensão de documentos e computadores na casa do empresário Fernando Cavendish, ex-presidente da Delta, e em mais 10 endereços de pessoas ligadas aos negócios do empresário, envolvendo sede e filial da empresa, seus controladores, contadores e, inclusive, os potenciais laranjas. O cumprimento dos 20 mandados de busca e apreensão incluíram 3 veículos de luxo, documentos e computadores na casa de Fernando Cavendish. A Operação Saqueador, que começou às 6 desta terça-feira, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, também apreendeu 350 mil em espécie. O coordenador da operação, o delegado Tássio Musi, diz que são fortes os indícios de se tratar de dinheiro público. E nós não temos nenhuma dúvida. A operação teve origem, repito, a partir de dados que foram repassados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou as ligações do bicheiro Carlinhos Cachoeiro com políticos. Segundo os policiais, os trabalhos devem se estender por mais 30 dias para se descobrir de onde vieram os 300 milhões de reais. A CPI discutiu ardorosamente o envolvimento da empresa Delta no esquema de corrupção liderado por Carlinhos Cachoeira. E no relatório que apresentamos ao Procurador-Geral da República, apontamos a origem desses recursos. O delegado-chefe afirma que agora o trabalho é chegar à origem desses recursos. Ele terá o trabalho facilitado exatamente por esse relatório, que culminou com a representação que protocolamos junto ao Procurador-Geral da República. Neste relatório, nós indicamos a origem desses recursos. Indicamos, inclusive, o passeio dos recursos desde a origem até os destinatários finais. Nós sabemos que essa investigação da Polícia Federal vai revelar esse monumental esquema de corrupção. Quem trabalhou na Comissão Parlamentar de Inquérito e teve acesso a estas informações, certamente concluiu que tratávamos de um dos maiores escândalos de corrupção da história dos últimos anos neste país. E certamente não serão apenas 300 milhões de reais que foram desviados. Este é um valor que impressiona, certamente, mas pelo trabalho que realizamos, com a movimentação que chegou a 7 bilhões de reais através da empresa Delta, certamente a Polícia Federal e o Ministério Público concluirá que os desvios são superiores a 300 milhões de reais, conforme se suspeita inicialmente. Portanto, senhor presidente, os nossos cumprimentos à Polícia Federal por esse extraordinário trabalho de investigação, mas também destacamos a importância da Comissão Parlamentar de Inquérito. Desacreditada por muitos, ao final dos trabalhos, as manchetes dos veículos de informação eram manchetes pejorativas, que procuravam achincalhar os trabalhos que foram realizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Em parte com razão, afinal houve uma tentativa de se amordaçar, houve uma tentativa de se impedir que as investigações prosperassem. Mas há que se louvar o esforço daqueles que, integrando esta CPI, produziram um trabalho paralelo com relatórios complementares que não foram aprovados oficialmente no plenário da CPI, mas que foram encaminhados à Procuradoria da República
no nosso caso, na forma de representação, para que os procedimentos judiciários pudessem ter continuidade com a instauração do inquérito que, com o desdobramento apresentado hoje, caminha para apresentar um resultado final extremamente positivo. Por isso, senhor presidente, os nossos cumprimentos, mais uma vez, ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal por esse extraordinário trabalho.